no trado. Então, é um solo que não dá para a gente cavar muito em profundidade, tem essa dificuldade. Mas, como ele aceita a presença desse horizonte até 4 metros de profundidade, muitas das vezes o pedólogo está fazendo um levantamento, está fazendo estudo de uma área, ele não consegue encontrar esse horizonte nos primeiros centímetros, né, até 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, aí ele já classifica isso como areia, como neossolo quartziarênico, sem ser. Então, se ele tiver jeito de cavar um pouco mais, pode ser que ele encontre essa camada mais profunda, e isso vai mudar a classe de solo. Então, quando a gente olha o mapa de solos do Maranhão, por exemplo, nessa região dos lençóis maranhenses, a gente nem tem esse tipo de solo mapeado. É mapeado como areia, neossolo, quando não é. Boa parte deles não é. É espodossolo por conta dessa dificuldade que eu estou falando para vocês, de encontrar essa camada em profundidade maior. Mas, enfim, esses solos apresentam, então, esse horizonte bespódico. O horizonte bespódico, ele é identificado pela presença de um incremento, um aumento, um acúmulo de matéria orgânica e ou óxido de ferro e alumínio, tá? Pode ser só matéria orgânica, pode ser só ferro e alumínio, ou pode ser matéria orgânica e ferro e alumínio. E isso pode estar até dentro de 2 metros ou até 4 metros de profundidade, tá? E pode vir logo um horizonte A e esse horizonte de acúmulo aqui, ou ele vir um horizonte E no meio do caminho aqui, um horizonte intermediário. Então, a gente tem aqui um perfil desse podossolo, aqui está o horizonte A dele, fraquinho, né? Depois vem um horizonte E de perda, um horizonte de cor mais clara, e aqui tem o nosso horizonte de acúmulo de matéria orgânica aqui, e óxido de ferro não vai dar para vocês verem, mas tem uma manchinha mais amarelada aqui do lado direito, é acúmulo de ferro. Professora, Diz. nesse caso aí acontece eluviação, o transporte? Acontece eluviação dessa zona, a saída desse material, desses horizontes superficiais, e iluviação, ou seja, o acúmulo desse material aqui em subsuperfície. Beleza, professor. Tá? Que é a translocação, né? No caso, a gente poderia classificar, então, esse horizonte de cima como horizonte E? Sim, aqui também, ó, nessa figura, não sei, eu acho que essa aqui está melhor de vocês enxergarem, a gente tem um primeiro horizonte aqui de cor bem escura, tá vendo? Em cima. Aqui onde eu estou passando o mouse, dá para vocês enxergarem o mouse aí? Ah, sim, senhora. Aqui a gente tem um horizonte A, aí aqui a gente tem um segundo horizonte, que ele está cheio de raiz aqui, mas ele vem até aqui, ó, bem branquinho, tá vendo? É o E álbico. Esse E recebe esse nome de álbico, albino, né? Perda de pigmento, aquela pessoa que tem problema de pigmentação, é bem branquinha. Então, esse E álbico também recebe esse nome por isso, por essa cor bem branquinha. E aqui embaixo tem uma linha, que eu acho que vai ficar difícil para vocês enxergarem aí, mas eu espero que dê, uma linha bem pretinha aqui, que é acúmulo de matéria orgânica, e logo depois tem umas cores mais amareladas, puxando para um ocre, que é o acúmulo de ferro. Então, esse aqui é o nosso B. Nós temos aqui um BH, que eu já vou falar para vocês, e aqui a gente tem um horizonte BS. Ambos bespódicos, tá? No caso, aí se concentra 2 horizontes, professora? No caso, ele tem, porque os espodossolos, em nível de subordem, eles podem ser chamados de umilúbicos, quando ele tem um acúmulo de matéria orgânica, como esse aqui da foto. Tá? Tu tá vendo que lá embaixo ele é bem preto. Essa cor bem preta é material orgânico. Então, esse horizonte que está bem aqui embaixo é o nosso BH. Eu posso ter... Deixa eu pegar outra foto aqui, Petit. Está vendo essa outra foto aqui? Que ele tem um material mais amarelado. Aqui, ó. Esse material aqui é o ferro, o acúmulo de ferro ligado ao alumínio. Então, esse é o nosso BS. E o espodossolo, quando só tem o BS, ele é dito ferrilúvico. E eu ainda posso ter um espodossolo chamado ferrilúvico, quando tem acumulação das duas coisas, que é o BHS. Então, eu tenho, ainda nessa foto aqui, tem uma camada aqui que ela é mais escura, essa linha aqui mais escura, que ela acumula tanto matéria orgânica quanto os óxidos de ferro. Então, eu posso ter o B
subdividir meu B em BS, BSH ou BH, assim como eu posso subdividir beleza. Então, aqui a gente tem vários perfis de espodossolos, ó, o horizonte A, o horizonte E aqui embaixo, essa parte branquinha, isso aqui é um trado, ó. Aquele equipamento que eu estava falando para vocês, que a gente consegue perfurar o solo com ele, nesse caso aqui é um trado de rosca, a gente não usa muito ele, não é muito legal, mas é um dos tipos que se usa. E aqui a gente tem o nosso horizonte BH, que é esse um cor bem escura, bem preto, acúmulo de matéria orgânica, e aqui embaixo a gente tem um horizonte BS, com cor mais amarelada por conta do ferro. O H é de úmico, né, professora? H é de úmico. Se é de úmico, é de humus, de matéria orgânica. Tá? Vou dar lá, professora, deixa eu ver Oi? aqui. Volto. No caso, ele tem 2, ele não recebe o nome de ferro úmico, não, né? Ou Ferro sim? milúbico. Isso. Sim, ele recebe. Esses dois aqui são ferro milúbicos, porque eles tanto têm o BH quanto têm o BS. Entendi. Ó, aqui esses dois perfis estão aqui na região dos lençóis. Dá para vocês enxergarem esse da esquerda aqui, ele tem o horizonte A dele, está lá em cima, uma besteirinha, tem um pouquinho mais de matéria orgânica, mas é bem fraquinho. Aí a gente tem toda uma camada de areia aqui pura, areia pura mesmo, bem branquinha, bem lavada. E aqui embaixo a gente tem essa camada mais amarelada, que é a camada é o nosso B, no caso o nosso BS. O S, gente, vem da palavra sesquióxidos, é um termo que não se usa mais, mas a gente, deixa eu ver onde eu botei a definição, não botei aqui para vocês. É um termo que não se usa mais, mas ele continua sendo, não se usa a palavra sesquióxidos muito, mas o BS continua valendo no sistema, tá? Então é daí que vem a presença de óxidos. Esse aqui é um espodossolo ferrilúrico. Quando vocês forem para o rumo de Barreirinhas, para morros, mal a gente chega em morros, a gente começa a ver isso aqui, tá? Tem muito espodossolo lá, mas não aparece no Cibix, porque quem foi fazer o levantamento não olhou direito, talvez, não sei, não aparece. Mas a gente vai mudar esse mapa, porque eu já estou preparando isso. E aqui é um outro espodossolo, também na região dos lençóis, até a foto talvez vocês não percebam muito, aqui já está cheio de água embaixo. Isso aqui é acúmulo de matéria orgânica. Então aqui a gente tem um B, nós temos o BH e nós temos um espodossolo milúbico, tá? Porque o que acumulou aqui foi matéria orgânica, certo? Certo. Sim, senhora. Beleza. Em termos de distribuição no estado dos espodossolos no Brasil, eles aparecem pequenas manchas, assim, em termos de Brasil, não parecem ser solos que ocorrem em grandes áreas, mas, de novo, aquela história da escala do mapa, tá? A gente tem os espodossolos ocorrendo aqui muito na região da Amazônia. Vocês já devem ter ouvido falar em Rio Negro, né? O Rio Negro na Amazonas, que se junta com o Rio Solimões, correm um ao lado do outro por um bom tempo. Onde tem esse termo de Rio Negro, essas águas escuras, é um termo que se dá por conta das águas serem carregadas de ácidos úmicos, ácidos orgânicos. E essa cor negra, identifica, já acende o alerta para a presença de espodossolos. Esse ano, inclusive, vai ter uma RCC lá nessa região amazônica. Se Deus quiser, eu vou participar, já estou inscrita. E vou trazer mais informações quando eu vier de lá para vocês. Me leva. Quem sabe, né? Mas, e aqui na região do Pantanal, também, na região do Pantanal, vocês depois olham algumas imagens do Pantanal, dos rios do Pantanal, também são aqueles rios com as cores parecidas com aquelas águas que temos lá em Barreirinhas, são águas pintadas, digamos assim, de cores escuras por conta da presença de ácido úmico. Então, isso já indica para o pedólogo que está andando numa área dessa, já tem que acender o alerta pela presença de espodossolos. E aqui, vocês estão vendo, no Maranhão nem aparece. Por quê? Assim como lá tem muito espodossolo aqui nessa região litorânea, no Rio de Janeiro,
litoral de Santa Catarina, mas não aparece por conta da escala do mapa. Nosso mapa aqui do Maranhão não tem nada de podossolo, mas esses podossolos estão aqui. E a explicação eu já dei ainda agora, tá? Por conta da dificuldade de encontrar esse horizonte que pode estar a vários metros até de profundidade. Então, não aparece, mas a gente sabe que tem muito, tá? Esse podossolo aqui. Dúvidas? Posso passar? Pode passar. Sim, senhora. Uma outra classe é a classe dos gleisolos. E a senhora Adriana Ribon, ela fez uma figurinha muito bonitinha, muito representativa deles, né? Observe a figurinha aí, o que ela já pode nos dizer aí, esse solo. Presença de água. Né? Úmido, bastante úmido, cheio d'água, o bichinho está numa boia aí, um respirador, um negócio para conseguir respirar. Olha aqui um perfil de gleissolo. O que chama a atenção no gleissolo? A principal característica dele? O cinza. Cores acinzentadas, né? Isso é a principal característica do gleissolo, que identifica a presença de um horizonte gley. O horizonte gley, gente, que recebe a letrinha, o subscrito, a letra minúscula G, essa letrinha ela pode ser usada com horizonte A, com horizonte B, com horizonte C. É diferente, por exemplo, do textural. O textural a gente usa só para o B textural, só para o horizonte B. O espódico também está relacionado ao horizonte B, tá? Só B espódico, não tem A espódico, não tem C espódico, não tem E espódico, nada disso. Já a gleisação, o horizonte gley, ele pode ser um A gleisado, um B gleisado, um C gleisado, a gente pode usar a letrinha com qualquer horizonte, tá? E vem lá do russo, do gley, que é a massa de solo pastosa. Esse termo foi dado pelo fato de ser normalmente um solo mais argiloso, textura mais fina, mais pesado, vai agarrar mais no implemento, na mão da gente, tudo mais. E também associada à questão do grey, lá do cinza, por conta dessas cores de redução, que é a reação que acontece predominantemente nesse perfil, nesse solo, né, perfil. Alguns gleissolos, eles podem apresentar manchas, né? E essas manchinhas de cores amareladas, até esverdeadas, até azuladas mesmo, a gente chama de mosqueados, tá? Mas tem uma cor que predomina, que é o cinza. Ele sempre é o predominante. Então, o horizonte gley, ele pode estar entre 50 até 1,5 metro de profundidade. Ele pode estar abaixo do horizonte A, ou ele pode até estar abaixo do horizonte E. Eles não têm nenhum horizonte clínico, nenhum horizonte vértice acima do horizonte gley. Aquilo que eu falei antes. O primeiro horizonte é aquele que vai dar o nome para a classe do solo. Então, se o primeiro horizonte, depois do A, for um clínico, não vai ser mais um gleissolo, vai ser um clintosolo. Se for um vértice, não vai ser mais um gleissolo, vai ser um vertissolo. Então, o primeiro que tem que vir é sempre o gley, tá? E aí são as várias sequências que ele admite. Então, vocês veem que a letra G aqui, ela está sendo usada tanto com o horizonte A, como com o horizonte C, horizonte B, aqui o horizonte B, o horizonte E. Então, ela não é exclusiva de um horizonte, tá? Mas ela é sempre minúscula. Deu para entender? Professora, só repete essa última parte de novo, por favor. Espera aí. Eu acho que eu saí do modo de apresentação, não foi? Não, ainda tá. É só a última parte mesmo. A última parte que eu falei foi que a letra G, que indica a gleisação, ela não é exclusiva de um determinado horizonte. Ela pode acontecer, a gleisação, essa característica de redução de cores acinzentadas, ela pode estar relacionada a qualquer horizonte, E, B, C, A. Diferente, por exemplo, da característica de acúmulo de argila, que está relacionada sempre ao horizonte B.
Diferente, por exemplo, da presença da pentita, que está relacionada... Não, a pentita não. A pentita também pode acontecer em outros horizontes. Mas diferente, por exemplo, da presença da latossolização, do latossolo, que vai ter sempre essa característica de latossolização no horizonte B. Então, tem características que estão relacionadas a alguns horizontes. Outras não são exclusivas de nenhum horizonte. Deu para entender? Agora eu entendi, professora. Ou significa que ela pode aparecer em qualquer horizonte, né? Correto. Certinho? Ok. Obrigado.